Durante a campanha presidencial, Jair Bolsonaro disse que a verdade nos libertará e que não haveria espaço para ministros corruptos em seu governo. Só que esses últimos dias foram muito tumultuados para Jair Bolsonaro e mostraram que na prática as coisas podem ser um pouco diferentes do que Bolsonaro havia dito. E aí eu começo a entender por que Paulo Giraldelli, por exemplo, fala de resistência ao invés de falar de oposição, porque não precisa fazer oposição ao governo Jair Bolsonaro. O próprio governo é oposição de si mesmo. É um governo totalmente autodestrutivo. E se continuar nesse ritmo, de fato não vai ser necessário fazer oposição. Você ficou sabendo que, mais uma vez, o ex-assessor e motorista de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, faltou ao depoimento que teria que prestar ao Ministério Público, alegando motivos de saúde. Fabrício Queiroz foi chamado para prestar esclarecimento sobre as movimentações do caso COAF. Só que agora, Fabrício Queiroz mais uma vez alegou motivos de saúde e está internado no hospital. E por conta disso, Flávio Bolsonaro agora também foi chamado para dar os seus esclarecimentos sobre o relatório do COAF. Só que como Flávio Bolsonaro não está sendo investigado e nem acusado de nada, é facultativa a ida de Flávio Bolsonaro prestar os seus esclarecimentos. Ou seja, ele vai se ele quiser. E, de fato, é possível que Fabrício Queiroz esteja doente? Sim, é possível. Só que eu não o vi, você também não o viu. E esse afastamento dele dos holofotes levanta a suspeita de que tudo isso está ocorrendo para que haja a culminação de uma versão mais plausível do depoimento que Fabrício Queiroz vai prestar para o Ministério Público. Então, há essa suspeita também, porque há essa versão, essa possibilidade que Fabrício Queiroz tenha se afastado para culminar um possível depoimento. E tudo isso, esse caso do COAF é muito esquisito, porque há indícios, que de fato havia um problema de corrupção dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro. O próprio Arthur Doval, dono do canal Mamãe Falei, deputado estadual eleito por São Paulo, disse que de fato é bem possível que havia um esquema de corrupção dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro. Só que nós precisamos aguardar aí as investigações da justiça para podermos dizer qualquer coisa. Entretanto, os impactos políticos que essa história do COAF causaram no governo foram enormes. Se nós percebemos que esse relatório do COAF impactou o governo, imagina nos bastidores. Possivelmente o governo está desesperado e muito abalado com essa história do COAF, porque começa a pairar na população, principalmente na base de eleitores de Jair Bolsonaro, a possibilidade de que Bolsonaro seja, de fato, um corrupto. Porque essa história do empréstimo é uma história fácil de comprovar. Basta Bolsonaro ir lá apresentar todas as suas transferências bancárias para Fabrício Queiroz, que o caso está solucionado. Mas Bolsonaro não faz isso e a resolução desse caso do COAF demora muito para acontecer. E aí a população começa a levantar a suspeita de que é algo estranho, de que Bolsonaro também pode estar envolvido com corrupção. E antes que você venha falar que eu estou acusando Bolsonaro de corrupção, vale lembrar que Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro não estão sendo acusados nem investigados pelo Ministério Público com relação ao relatório do COAF. Não cabe a mim fazer qualquer tipo de acusação com Jair Bolsonaro. Quem vai acusar Jair Bolsonaro e condená-lo vai ser as autoridades competentes, só a justiça poderá condenar Jair Bolsonaro. A minha função aqui, o que cabe a mim nesse momento, é fazer as análises dos desdobramentos políticos que esse relatório do COAF tem com relação ao governo. De fato, tudo isso é muito estranho, paira a suspeita de corrupção e a população já percebeu. Tanto que aqui na descrição do vídeo tem uma pesquisa que foi feita recentemente indicando que, apesar das pessoas acharem de haver um crescimento na expectativa do governo Jair Bolsonaro de ser um governo bom ou ótimo, 15% das pessoas que votaram em Jair Bolsonaro já mudaram sua opinião com relação a ele por conta do caso COAF. E a expectativa das pessoas com relação ao combate à corrupção que o governo Jair Bolsonaro vai fazer também diminuiu. Ou seja, 15% das pessoas mudaram sua opinião com relação a Jair Bolsonaro. 15% dos eleitores é basicamente a diferença ali que deu ali no segundo turno. A diferença entre Bolsonaro e Haddad foi mais ou menos ali de 10%. E 15% dos eleitores mudaram a sua opinião. Quer dizer que esses eleitores iriam votar em Haddad? Não, não quer dizer que esses eleitores iriam votar em Haddad. Mas é um número considerável. A pesquisa está aqui na descrição do vídeo, você pode ver. E para piorar ainda mais a situação de Jair Bolsonaro, essa semana
o indicado por Jair Bolsonaro para ser ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi condenado por improbidade administrativa. Ricardo Salles, ele era secretário do Meio Ambiente do governo Geraldo Alckmin e ele participou lá de um projeto de manejo e preservação ambiental da área ambiental da margem do rio Tietê. Algo mais ou menos assim, está aqui na descrição do vídeo também a reportagem. E como esse projeto de manejo ambiental, de manejo da área de preservação ambiental da margem do Tietê, poderia causar impactos ambientais, poderia ser muito destrutivo para o meio ambiente, Ricardo Salles foi acusado de improbidade administrativa. Ele já sabia disso, que ele estava sendo acusado pelo Ministério Público, e agora, de fato, ele foi condenado. Primeiro ponto que a gente tem que deixar claro aqui, o Partido Novo, que é o partido de Ricardo Salles, não falou absolutamente nada, e o Partido Novo é um partido que fala que não há corruptos lá dentro, e agora tem um condenado pela justiça. E assim, Jair Bolsonaro se pronunciou dizendo que, por interlocutores, de que até o momento Ricardo Salles será mantido no governo. E algumas pessoas já disseram que esse não é um julgamento por corrupção, mas sim um julgamento político. Ou seja, aquela caneta BIC que o Bolsonaro falou que ele iria cortar as pessoas, iria botar a caneta BIC para funcionar, já não está funcionando tanto assim. E esse é um problema que todo mundo sabia que iria acontecer. Porque olha só, todo mundo sabia do histórico dessas pessoas, que vários ministros já tinham um histórico com problemas na justiça. Henrique Mandetta, da Saúde, problemas com licitação, Caixa 2 e tráfico de informação. Tereza Cristina da Agricultura, também foi citada na JBS. Paulo Guedes, ministro da Fazenda, problemas com os fundos de pensão. Onyx Lorenzoni, Caixa 2. Damares Alves, a pasta do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, tem a ONG dela que está sendo acusada de sequestro e tráfico de crianças indígenas. E o Ricardo Salles também já estava tendo problemas do Ministério Público com improbidade administrativa. Então todo mundo sabia que uma hora ou outra isso iria acontecer e Bolsonaro precisaria agir. Se todo mundo sabia, por que Bolsonaro colocou essas pessoas no ministério? Ou seja, são problemas que ele mesmo cria para ele, totalmente desnecessários. E até agora Bolsonaro não sabe se a posição oficial por interlocutores é que Ricardo Salles será mantido no governo. O que provavelmente aconteceu? Bolsonaro não se pronunciou até o momento oficialmente sobre esse assunto. Possivelmente o Bolsonaro não se pronunciou para testar a reação das pessoas, a reação do grande público, para aí sim, com base nessa reação, tomar uma atitude. Se vai cortar ou se vai manter Ricardo Salles no seu governo. Só que alguns assessores de Jair Bolsonaro defendem que Ricardo Salles seja cortado do ministério. Isso ocorre porque a presença de Ricardo Salles enfraquece o discurso, tanto o discurso de Jair Bolsonaro de combate à corrupção, mas principalmente enfraquece Sérgio Moro. Algo que nós já vimos falar aqui, há muito tempo nós já vimos dizendo que Onyx Lorenzoni enfraquecia Sérgio Moro e também o caso do COAF enfraquece muito o juiz, o agora ministro Sérgio Moro. Então Bolsonaro precisa tomar uma atitude para não enfraquecer Sérgio Moro. E assim, Sérgio Moro, a forma como Bolsonaro trata Sérgio Moro é uma forma muito esquisita, porque Sérgio Moro ele é o ministro, ele é o homem mais importante de Jair Bolsonaro. Porque ele é o único que não tem desculpa caso dê errado. Mesmo, por exemplo, se Paulo Guedes fizer lá os seus planos econômicos e der errado, ele tem N desculpas que ele pode dar. Ele pode falar que foi uma questão macroambiente, ele pode falar que não deu certo as políticas que ele implementou porque choveu muito e aí o agronegócio não prosperou. Ele tem diversas desculpas. Agora, Sérgio Moro não tem desculpa. Não tem como ele falar que fatores externos atrapalharam o seu trabalho. E quanto mais o caso do COAF, quanto mais você tem ministros acusados de corrupção ou com problemas na justiça tem no governo, mais enfraquecido fica Sérgio Moro. E Sérgio Moro ele é um pilar importante da sustentação de Bolsonaro. Bolsonaro precisaria tratá-lo com mais carinho, porque ele acaba criando problema para ele mesmo. Se o pilar Sérgio Moro ruir, todo o governo rui junto. E quando Ricardo Salles permanecer no governo e todos os outros ministros acusados com problemas na justiça permanecerem no governo, Sérgio Moro está enfraquecido. Nós já vimos nós já tínhamos feito essa análise aqui, essa avaliação, e agora os próprios assessores de Jair Bolsonaro também têm essa mesma visão de que
Sérgio Moro fica enfraquecido com a presença de Ricardo Salles. Nós percebemos, então, no caso, que a verdade não nos libertará, porque esse caso do Fabrício Queiroz, do COAF, a verdade não aparece, e que casos de corrupção possivelmente poderão estar presentes no ministério de Jair Bolsonaro, porque agora que Ricardo Salles foi condenado, Jair Bolsonaro até o momento não tomou nenhuma atitude. Tudo que eu falei, todas as acusações dos ministros estão aqui na descrição do vídeo, como a pesquisa também que eu falei sobre a avaliação do governo Jair Bolsonaro está aqui na descrição do vídeo. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, deixe o seu comentário, a sua impressão sobre esses problemas que estão pairando sobre o governo Jair Bolsonaro. Tem um link para o meu Facebook, caso você queira conversar comigo. E lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.